Meu Deus do céu, não vai funcionar hoje? Ah, agora sim! Então vamos lá, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de um tema que já foi problema na vida de muitas pessoas, eu diria que na vida de todas as pessoas, acho que todo mundo já passou por isso. Estou falando de comprar um Peugeot? Não, estou falando de relacionamentos. Então hoje aqui eu quero começar a abrir um pouco mais essa seara, trazer uma perspectiva para você do que é o amor, uma perspectiva diferente que acredito eu você talvez não tenha visto ainda durante a sua vida e explicar para você as fases do amor, aquele início que é algo mais de borboletas no estômago e depois aquele relacionamento mais duradouro que vai se perpetuar no longo prazo. Então, se você tá sofrendo de amor, já sofreu de amor, tá pensando em se relacionar com alguém, começou a se relacionar agora ou tá em um relacionamento duradouro, fica por aqui. Acredito que esse vídeo vai fazer muito sentido para você. Nossa senhora, mas depois disso que eu falei também, né, o vídeo cabe para todo mundo. Mas é isso aí mesmo. Cabe para todo mundo, fica aí que vai ser legal e vamos lá. Antes, só lembrando você, me siga nas redes sociais, @joãochesca no Instagram e TikTok. No Instagram eu tô todos os dias trazendo conteúdo, no TikTok quase todos os dias e aqui no YouTube uma vez por semana falando de psicologia e comportamento humano. Então já se inscreve aí no canal, fortalece nós. Pessoal, vamos lá então. O que eu quero mostrar aqui para vocês hoje? Que o amor que nós costumamos ver culturalmente como um sentimento, uma colaboração mútua, a interação entre duas pessoas, duas almas gêmeas, dois pombinhos apaixonados, tem também uma característica mais técnica, digamos assim, porque nós podemos olhar para o amor como um comportamento. E por que um comportamento? Porque o amor, ele tem determinados estímulos que levam a determinados comportamentos que demonstram, que materializam esse amor, e esses comportamentos têm determinadas consequências que são apresentadas por vezes por você e por vezes pelo seu parceiro ou sua parceira a partir das coisas que você faz. E é isso que vai ditar o ritmo de um relacionamento. É isso que dita o ritmo daquelas borboletas no estômago, todo aquele pico de paixão que acontece lá no início, e é também o que sustenta um relacionamento ao longo prazo, só que de maneiras diferentes, e eu vou começar a mostrar para você essas duas coisas agora. Então assim, gente, vamos começar ali do começo, né? Você já teve os primeiros flertes com a pessoa, encontrou, sei lá, no ponto de ônibus, na balada, em algum local, já ficaram algumas vezes, só que aí começou a surgir aquele gostinho de gostaria de conhecer essa pessoa melhor, seria legal ter ela comigo no final de semana. E aí, como você é emocionado e eu te conheço, você já começa a ter aqueles pensamentos, né? Nossa, como será que vai se apresentar para os meus pais? Imagino eu chegando em tal lugar com essa pessoa. Como será que vai ser quando eu for na casa dela, conhecer a família dela? O que eu vou falar pra avó dela? O que eu vou perguntar pro pai? O que a mãe dela vai me falar? E aí você já vai longe, né? Você que é emocionado já vai longe. Mas enfim, eu tô falando desse momento então, né? Quando você começa a ter os primeiros desejos de criar algo mais sólido com o outro. Nesse momento, gente, o que costuma acontecer? Nós costumamos passar, acho que você vai concordar comigo, por aquele pico de paixão, né? Onde tudo é muito lindo, tudo é muito legal e isso produz no nosso corpo muitas sensações agradáveis que vão aumentando a probabilidade de que a gente continue se comportando assim. Então já começa a aparecer aí essa perspectiva mais comportamental do amor. E eu vou citar alguns exemplos práticos disso aqui, tá? Então, por exemplo, a pessoa comentou com você que gosta de comer sushi. Você vai lá, reserva um bom restaurante, leva a pessoa para aquele local. Chega lá, a noite é agradável, é tudo muito bom. A pessoa te elogia, diz que gostou muito do rolê, fala que você é um querido, que você é uma querida, que tá sendo muito legal, muito gostoso. O que acabou de acontecer nesse momento? A pessoa apresentou consequências pro seu comportamento que no longo prazo vão aumentar a probabilidade de que você faça isso novamente. Agora, imagina que tu saiu ali com a pessoa, você levou ela no restaurante, chega lá, a pessoa fala assim: Deus me livre, cara, nada a ver o lugar que você me trouxe, que lugar horrível. Ou então, nossa, eu esperava alguma coisa melhor, não imaginava que você ia me trazer nesse lugar aqui, né? Já pensou topar com alguém meio snob assim? Cara, o que acontece nesse momento se a pessoa tem essa postura? Ela também apresentou consequências pro seu comportamento. A diferença é que essa consequência é aversiva, ou seja, muito provavelmente você vai sair dali sem nunca mais olhar pra cara dessa pessoa, ou se você tiver pelo menos um pingo de amor próprio, né? Você talvez até levante no momento e já vai embora. Então perceba,
você tem um mesmo comportamento de levar a pessoa para jantar e, a depender das consequências que vêm desse comportamento, você pode repetir ou não isso no futuro. Obviamente que a gente não está falando de determinismo aqui, mas de probabilidade. A partir das consequências é mais provável que você repita ou não esse comportamento no futuro. Agora sim, se a gente pegar os exemplos médios aí, as situações mais comuns que acontecem é o quê? Você já conheceu a pessoa, já ficaram algumas vezes, né? Surgiu esse desejo, vocês estão saindo. Normalmente, essas consequências que vão sendo apresentadas, elas costumam sempre reforçar esse comportamento, sempre aumentar a probabilidade de você repetir isso no futuro, né? Acho que é muito raro acontecer esse tipo de consequência punitiva. E a partir daí que essa paixão começa a se construir. Então é quando você compra um presente, a pessoa agradece ou vai lá e compra um presente de volta pra você. É quando tu fala de uma música ou apresenta uma música pra pessoa, uma banda, um artista, a pessoa começa a acompanhar também. É quando a pessoa te chama pra ir na casa dela. É quando você sai com a pessoa fazer programas e coisas que você nunca tinha feito anteriormente, né? Então vão acontecendo ali muitas interações e você vai buscando muitas coisas, a pessoa vai apresentando sempre essas consequências legais e você continua fazendo isso, né? Você continua ali entrando na onda. Nosso comportamento funciona assim. A gente busca prazer e evita dor. Se o negócio tá dando certo, tá sendo funcional e tá nos fazendo bem, a gente mete marcha. Então perceba, o seu comportamento de gostar da pessoa, ele começa a se construir, ele vai sendo selecionado. E aí existe uma peculiaridade neurobiológica nessa questão que poucas pessoas conhecem, que é aquele neurotransmissor mais hypado do momento na internet, né? A dopamina, que inclusive ficou até soando como algo meio pejorativo ultimamente, tá? Mas vou explicar mais ou menos para você como que ela funciona nesse cenário. Então assim, gente, nós costumamos ver por aí que dopamina tem a ver com prazer. Ah, comi chocolate e recebe dopamina. Fui treinar de manhã cedo, acordei cedo para praticar atividade física, liberou dopamina no meu cérebro. Não é exatamente assim que funciona, tá? A dopamina, ela participa de muitos processos no nosso cérebro. Ela tá envolvida com aprendizado, ela tá envolvida em vícios, em predição por erro, em muitas coisas e também em relacionamento. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? A liberação dopaminérgica, ela vai acontecer basicamente de três maneiras ali no nosso cérebro. Nós temos uma liberação que acontece quando a recompensa não é esperada. Por exemplo, tu achou dinheiro na rua. Cara, a recompensa está no momento ali que você viu, que você pegou o dinheiro na mão. Você não estava esperando aquilo. Apareceu o dinheiro, liberação dopaminérgica, recompensa ali. A segunda maneira que isso acontece é quando o aprendizado já é esperado. Por exemplo, você já sabe que ao chegar na casa da sua avó, vai ter aquela comida que você gosta. Nesse momento, a maior sinalização dopaminérgica não vai acontecer no momento que você estiver ali comendo a comida na casa da sua avó. Essa sinalização vai acontecer quando você pensar em ir na casa da sua avó. Consegue perceber? Quando o aprendizado já está consolidado, você já sabe o potencial de uma recompensa, a dopamina vai funcionar na motivação em buscar prazer. Ela vai fazer você ter um impulso para ir buscar aquele comportamento que é legal. E uma terceira forma de liberação dopaminérgica é a predição por erro, mas eu não vou abordar isso nesse momento, não é tão interessante para nós. Então, foca nessas duas. O que acontece nesse primeiro momento, onde nós estamos falando de uma paixão, de quando você está conhecendo a pessoa? Nesse cenário, a liberação dopaminérgica, ela acontece no primeiro exemplo. Por quê? Existem muitas recompensas que não são esperadas e vão sendo apresentadas a você na medida em que você interage com a pessoa. É quando você sai para aquele rolê com aquela pessoa, algo que você não tinha feito até então. É quando você vai em um restaurante novo junto com a pessoa. É quando você vai pela primeira vez na casa dela, quando vocês fazem a primeira viagem de casal, quando vocês conversam com assuntos que às vezes até são familiares para você, mas nunca naquela perspectiva, nunca com aquela pessoa. Então deu para entender? Basicamente, nesse início, nós temos uma hiperativação, digamos assim, do nosso sistema dopaminérgico, né? Porque você está sendo exposto a muitas novidades que são legais, que favorecem que você continue se comportando dessa forma, continue buscando a interação com o outro. E é dentro desse cenário que surgem muitas coisas. Então é aí que costuma aparecer a idealização de que a pessoa é tudo que eu preciso na minha vida, ela preenche tudo aquilo que me falta. Meu Deus, como vai ser incrível dividir a vida com ele ou com ela. E muitas vezes, dentro desse contexto, surgem até algumas coisas que são contrárias
à sua visão de vida, são contrárias aos seus valores. E aqui tô falando muitas vezes de divergências entre a maneira como a pessoa vê a vida, a maneira como você enxerga a vida, o estilo de vida que ela tem, o estilo de vida que você tem. No entanto, você vai passando por cima disso por estar nessa fase de novidade, por estar em uma fase onde você está lidando com muita incerteza, só que essa incerteza traz uma recompensa legal para você, seleciona o seu comportamento e ainda deixa o seu cérebro em estado de êxtase. E aqui, muitas vezes as pessoas acabam se perdendo. Por quê? Porque com o passar do tempo, esse tipo de comportamento, esse tipo de resposta, até a resposta neurobiológica, ela vai migrando para um outro tipo de relação. O contexto vai mudando aos poucos. Por exemplo, chega em um momento onde vocês já foram em muitos restaurantes, você já conheceu a família da pessoa, a pessoa já conheceu a sua família, você já sabe de todas as preferências dela, de tudo aquilo que ela gosta, você já conhece todos os defeitos, vocês já jantaram em diferentes locais, já fizeram comida em casa, tudo aquilo que é muito legal no começo vai se tornando hábito, vai se tornando algo cotidiano. E nesse período de transição é onde a gente tem o terreno fértil para a armadilha que eu comentei anteriormente, que é acreditar que um relacionamento vai ser sempre a euforia dos primeiros meses. Gente, isso aqui é uma das piores coisas que pode acontecer com você, é uma das piores idealizações que você pode criar. Porque nesse período de transição, a gente está falando de uma fase onde todos aqueles comportamentos que eu citei anteriormente, na interação com a pessoa, eles continuam acontecendo. Só que agora existe uma previsibilidade nisso. Lembra quando eu falei antes lá que o nosso sistema dopaminérgico reage de duas maneiras? A primeira, quando a recompensa não é esperada, que é o caso dessa fase inicial, e a segunda, de quando a recompensa é esperada, que é, nesse momento, o período de transição. Pois é, aqui você ainda faz as mesmas coisas pela pessoa, a pessoa continua fazendo as mesmas coisas por você. A diferença é que não existe mais aquela novidade, não existe mais aquele frio na barriga. Aqui, o seu sistema dopaminérgico, ele está sinalizando para que você execute o comportamento, porque ele já sabe qual é a recompensa que vem disso. Ele já sabe como a pessoa vai te responder. Como resultado disso, quando o outro apresenta a consequência, que por vezes continua sendo a mesma, responde você com afeto, com carinho, com elogio, com presente, você não vai sentir a mesma coisa do início, porque essa euforia, ela foi se transformando em um aprendizado consolidado, em um hábito. E é aqui que começa a se construir um relacionamento de verdade. Então, gente, presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Esses meses iniciais, essas borboletas no estômago, esse frio na barriga, tudo isso é muito legal, é muito bom. Toda essa novidade, esse bombardeio de informações deixa a gente nesse estado de euforia muito grande. Só que isso é um processo, isso é uma fase inicial que acontece quando nós estamos interagindo inicialmente com a pessoa e criando desejo por ela. Quando nós pensamos no período de transição para um relacionamento, especialmente um relacionamento duradouro, não é isso que vai manter a relação. O que mantém o relacionamento no longo prazo é a estabilidade. É o seu cérebro se deparar com determinados estímulos, saber que esse é o momento de ter determinados comportamentos e, especialmente, saber que quando tiver esses comportamentos, ele vai obter determinada recompensa. É você chegar em casa depois do trabalho e lavar a louça porque sabe que o seu parceiro, a sua parceira vai te agradecer e vai ficar feliz, e isso vai fazer bem pra você. É passar às vezes no supermercado, comprar aquele chocolate que você sabe que a pessoa gosta, porque você vai chegar em casa, vai entregar isso e às vezes aquele dia ruim que a pessoa teve vai ser um dia leve, vai passar a ser um dia feliz. Mas ao mesmo tempo, é esporadicamente, em algumas situações, sentir aquele frio na barriga, sentir aquele prazer, aquela euforia inicial. À medida que vocês viajam para novos locais, com uma frequência talvez menor do que no início, à medida que vocês têm novas experiências e também ao passo que vocês vão aprendendo coisas novas, evoluindo individualmente e trazendo um pouco dessa novidade novamente para dentro da relação. Mas o ponto é que quando a gente fala em algo que dura
de 10, 20, 30 anos, nós estamos falando de um cenário onde predominantemente haverá estabilidade, enquanto que a incerteza vai vir como se fosse uma cereja do bolo, uma pitada para incrementar um pouco dessa relação. Tanto é, gente, que quando a gente pensa em conexão, vínculo, constituição de família, o que nós vemos em muitas espécies do mundo animal é um outro tipo de neurotransmissor, né? A gente não tá falando nem mais de dopamina, a gente tá falando de ocitocina. E a ocitocina, que também muita gente às vezes acaba confundindo como o hormônio do amor, o neurotransmissor do amor, não é exatamente, unicamente esse papel que ele cumpre, né? A ocitocina vai fazer mais ou menos o trabalho do seguinte: eu sou muito bom, amo muito e protejo os dos nossos, dá esse senso de grupo, né? Essa proteção das pessoas que estão com você. Mas a ocitocina, em algumas espécies do reino animal, por exemplo, ela vai ter um papel oposto quando se pensa em grupos rivais. Então, um nível alto de ocitocina pode levar também à violência se a gente está pensando no confronto ali entre grupos diferentes dentro de uma mesma espécie, entre a ameaça de proles. Obviamente que não tem como translacionar isso pro nosso caso, né? Não tem como a gente pegar ali alguns exemplos e estudos do reino animal e aplicar isso, ou dizer que isso funciona também para nós seres humanos, mas nós sabemos que nós também temos esse neurotransmissor, né? E nós também somos um tipo de primata. Tanto é que dentro da nossa espécie, o maior pico de ocitocina que nós podemos ter é quando a mãe tem o filho, né? No momento do parto, quando ela pega a criança nos braços, o cérebro explode de ocitocina, justamente para fortalecer essa conexão, esse vínculo. Então, todos os nossos comportamentos têm um pano de fundo neurobiológico, tem uma interação com o nosso cérebro. E no caso de um relacionamento, acontece a mesma coisa, né? Você vai meio que migrando muito mais para um comportamento estável, de proteção, de vínculo, que vai envolver isso da ocitocina, do que toda aquela euforia do início que é dopaminérgica. Então veja, gente, o amor, ele é um comportamento que tem determinados estímulos, tanto lá no início, na fase da paixão, quanto depois, quando já se consolidou. Lá no início, quais são esses estímulos? É chegar ao final de semana e você querer ver a pessoa. Aí você manda mensagem, a pessoa responde te chamando para ir na casa dela, para vocês saírem, para vocês fazerem alguma coisa. É você ficar o tempo todo pensando nele ou nela, vendo meme, enviando, a pessoa te respondendo, mandando mensagem no WhatsApp, conversando por horas em ligação. Nessa fase, basicamente tudo que tá ali no seu contexto lembra a pessoa. São inúmeros estímulos que fazem com que você se comporte buscando aquela pessoa e ela responda com isso, ela apresente uma consequência a esse comportamento que mantenha você ali. E o mesmo acontece do outro lado, né? A pessoa também tem esse tipo de postura, você também apresenta consequências e vocês vão fortalecendo esse vínculo e esse desejo. Agora, quando a gente pensa nessa transição, quando a gente pensa já em um relacionamento de anos, nós estamos falando de trivialidade. Nós estamos falando de estímulos que são muito mais específicos, que levam a comportamentos onde você já tem a previsibilidade do que vem depois desse comportamento, da consequência que vem depois dali. Porque lá no começo, apesar de estar tudo fluindo muito bem, tu não tem certeza das consequências, porque tudo é novidade, você está conhecendo pessoas, você está fazendo coisas novas. Aqui, você já tem essa previsibilidade. Então surge esse estímulo, você vai lá, por exemplo, e lava a louça porque você sabe que a pessoa vai chegar em casa e vai ficar bem com você, que vai te agradecer, que isso vai fazer o dia ser melhor. É a mesma coisa do chocolate, passar no mercado e ver o chocolate. Você sabe que chegando lá e apresentando isso, a pessoa vai se sentir bem, vai se sentir melhor. E essa é uma trivialidade de pequenos detalhes. Se a gente pensa na trivialidade geral de uma relação, não sei se dá pra dizer isso, né? Mas uma trivialidade mais ampla em um relacionamento de longo prazo, nós estamos falando do conforto de você não precisar estar o tempo todo em função daquela pessoa, por se sentir seguro em saber que ela vai estar ali com você sem que você precise se preocupar ou precise buscar ela o tempo todo. Por isso, um relacionamento se faz nos detalhes, nos pequenos comportamentos que se perpetuam diariamente, enquanto que no começo nós temos o oposto. Nós temos grandes feitos, grandes situações que não acontecem com tanta frequência e que mexem muito com o seu estado emocional. Por isso, você nunca vai se sentir obcecado por alguém que realmente goste de você. Porque no longo prazo, quem realmente gosta de você vai te dar a estabilidade e a segurança para que você se sinta confortável em estar com ele ou em estar com ela. E por isso, é muito importante
que você não caia na armadilha do período de transição ou até mesmo na armadilha de uma relação de muitos anos, de achar que porque você não sente aquele prazer do início, não sente aquelas borboletas no estômago todos os dias, tudo tá indo por água abaixo. No vídeo de hoje seria isso que eu tenho para dizer para vocês. Espero que tenha feito sentido. É uma perspectiva um pouco diferente de relacionamento, né, do amor como um comportamento. Vai ser um dos panos de fundo aqui também para quando a gente for abordar outros temas que eu pretendo trazer por aqui envolvendo relações, como por exemplo, love bombing, ciúme retroativo e várias outras coisas. Inclusive, se você tiver sugestão, deixa aqui nos comentários. A gente vai trocando uma ideia sobre isso e, eventualmente, posso fazer um vídeo com o tema que você me sugerir por aqui. Fechou? Gente, continue aí no canal, assiste os outros vídeos, aposto com você que você vai curtir, vai te ajudar muito. Nos vemos nas outras redes sociais, acompanha lá no Instagram que você vai ver conteúdo todo dia, vai estar comigo lá todos os dias, eu respondo vocês na DM, nos comentários e a gente troca ideia. Fechou? Um abraço e até mais.